muito comum, ao final de uma etapa da vida ou de um projeto profissional ou até pessoal, nós fazermos o que a gente chama de parada estratégica. É uma parada no fluir das coisas, é uma interrupção momentânea, a fim de a gente poder olhar um pouco para trás e fazer uma avaliação, uma supervisão a respeito do que tem acontecido, se nossa vida ou aquele plano, o projeto realmente caminhou nos trilhos conforme a gente havia planejado, e ao mesmo tempo é uma chance que a gente tem de dar uma olhada lá para frente para saber se a rota deve continuar a mesma ou se é necessário a gente revisitar a direção e fazer algum tipo de ajuste no sentido da nossa vida. Então, a gente tem consciência disso, que as paradas estratégicas, elas são essenciais, fundamentais para um bom desenvolvimento de um plano de vida, de carreira profissional, seja o que for. A mesma coisa a gente deve fazer e costuma fazer ao final de cada ano, ao final de cada período, de cada ciclo, inclusive de cada ano. É bastante comum esse tema vir agora nessa época, o tal do balanço do ano, como foi seu ano, aquilo que você planejou ao final do ano passado, o que você sonhou, os compromissos que você assumiu, quantos deles você foi capaz de realizar, as coisas saíram mais ou menos como você tinha previsto, você conseguiu colocar em prática aquela disciplina que você tinha feito, tinha se comprometido ou não. Então, esse balanço, esse olhar, essa revisitação para aquilo que a gente tinha pensado, ela é realmente fundamental para a gente não se perder da própria vida, para a gente não gastar mais tempo indo para caminhos que de repente não, lá na frente a gente poderia perceber que não seria a melhor decisão. Então, a gente precisa sim, de vez em quando, parar para olhar. Mas outra coisa comum, além desses balanços que acho que todo mundo faz, parece que a gente é tão previsível, quando a gente para fazer esses balanços, outra coisa bastante comum são os temas que fazem parte das nossas análises. E muito provavelmente todo mundo se identifique nessa hora, porque o que que a gente costuma olhar, planejar? Primeiro lugar, talvez a gente possa inverter um pouquinho essas ordens, mas primeiro lugar, o que tema que a gente fala todo final de ano, me comprometo para o ano que vem, em quais temas? Muito provavelmente com a balança do peso. Ai, porque agora finalmente eu vou cuidar do meu corpo, eu vou emagrecer, ou eu vou para uma academia, eu vou me alimentar melhor, eu vou cuidar do corpo. Então, muitas vezes tem a história do peso corporal envolvido nos nossos planos. Todo ano a gente planeja que vai dedicar mais atenção para o corpo físico, para melhorar o peso, a saúde, a forma, seja lá o que for. Outro tema que a gente também se sente bastante comum e todo mundo passa por ele? Dinheiro. Ano que vem eu vou melhorar a minha projeção financeira, eu vou cuidar mais dos meus gastos, eu vou fazer um maior investimento naquilo que realmente eu preciso fazer, eu vou cuidar para poupar um pouco mais. Então, corpo, peso, dinheiro, e a gente fala muito também a respeito das coisas que a gente gostaria de fazer, mas nunca dá tempo de fazer. O que eu estou chamando aqui de interesses pessoais, ou lazer, ou alguma coisa que me diz respeito, que não é essencial, mas que eu gostaria de fazer. Ah, o ano que vem eu vou fazer aquela tal viagem, eu faço questão, eu quero tanto, eu vou me permitir isso. O ano que vem eu vou me permitir ficar mais tempo com os meus filhos, eu vou passear mais com eles, eu vou jogar mais com eles, vou brincar mais com eles. O ano que vem eu vou dar mais tempo para mim mesma, eu vou descansar mais, eu vou serenar mais o meu pensamento, eu vou fazer meditação. E normalmente a gente para por aí. Então eu olhei o corpo, vou ter um corpo mais bonitinho, mais arrumado, mais saudável. Eu olhei o dinheiro, preciso cuidar mais da parte financeira. E eu olhei um pouco mais esse meu lazer, esse cuidado um pouco mais comigo, com as minhas relações, com a minha família, e a gente para por aí. Agora veja que interessante, quando a gente vai pesquisar e vai olhar as pesquisas científicas, para a gente perguntar, se a gente perguntar para a ciência, ciência. O que que eu devo fazer que vai gerar para mim mais realmente benefícios? O que que vai mais melhorar minha vida? Quais temas?
que se eu investir meu tempo, minha atenção, se eu realmente me comprometer com eles, eu de fato vou gerar as maiores transformações. A ciência vai nos falar que são compromissos internos. Esses é que mais geram benefícios numa escala maior. Ou seja, a gente lembra um pouquinho daquele versículo que está lá no Evangelho de Mateus: buscai o reino de Deus e tudo mais vos será dado em acréscimo. Independente da gente acreditar em religião ou não, essa máxima ela está dizendo o seguinte: quando você se compromete com valores fundamentais, os valores secundários são simplesmente fenômenos, efeitos, geração. Ao invés de você ficar procurando os efeitos, como é que eu faço para criar uma laranja? Pensa na árvore, pensa na semente. Vai atrás da semente, vai atrás do broto, vai atrás da árvore, ao invés de você ir atrás da laranja. A gente fica querendo laranja, 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 laranja e esquece que a gente tem o poder de plantar uma semente que vai dar laranja para sempre. A gente fica correndo atrás de onde é que eu consigo laranja, sendo que eu poderia pôr no quintal da minha casa uma laranjeira. E aí eu esqueço, porque automaticamente aquele pé vai produzir laranja, eu não vou precisar correr atrás da laranja para saber quem é que tem laranja, para eu poder ter as minhas laranjas a partir de alguém que as plantou. Então a ciência nos diz, quanto mais eu invisto em sementes, quanto mais eu invisto em recursos que são internos, os recursos externos, eles passam a ser gerados automaticamente. Então, se eu invisto no meu mundo interno, então eu digo assim: "Ah, eu vou precisar ter mais, desacelerar o meu pensamento". Como que eu produzo isso? Eu produzo de dentro para fora. Então não adianta eu falar assim: "Eu vou ter que pôr na minha semana um dia inteiro para eu não fazer nada". De novo, eu estou querendo de fora para dentro. Se eu puser um dia inteiro sem fazer nada, mas a minha mente continuar acelerada, eu fico sem fazer nada e saio cansada do dia. Porque no final do dia eu pensei em tanta coisa que me deu ansiedade, o que que faltou fazer. Então, não é fora que vai fazer com que eu fique melhor, é dentro, é dentro. E eu posso fazer isso todos os dias, dedicando 15 minutos de meditação, por exemplo. Se eu dedicar 15 minutos do meu dia fazendo uma meditação, provavelmente eu vou ter uma saúde mental muito melhor do que se eu tivesse dedicado não sei quantos dias da semana para não fazer nada. Então a gente tem buscado a solução das coisas em lugares errados. A gente gosta das coisas prontas. Onde é que tem um remedinho para fazer com que eu durma? Onde é que tem um remedinho para desacelerar meu pensamento? Onde é que tem um remedinho para fazer com que eu não sinta ansiedade? Não sou contra o remédio está aí, a gente tem que usar mesmo para nosso benefício. Mas a minha pergunta é: será que eu devo planejar uma vida em que o remédio vai fazer por mim aquilo que eu mesma não estou fazendo? Será que eu não tenho recursos que são internos que eu posso trabalhar também, ao invés de buscar só fora? Será que eu não posso me comprometer com 2 pontos fundamentais, que é o que a ciência tem dito? Quem são as pessoas mais felizes? Quem são as pessoas mais plenas? Já que a gente fala: "Ai, tô plena". Quem são as pessoas mais felizes e mais plenas? E a gente vai ver aquelas que têm mais vida interior, conversam mais consigo mesmas, fazem mais meditação, fazem terapia, buscam autoconhecimento, meditam, ficam sozinhas consigo mesmas, conversam consigo mesmas. Essas pessoas e aquelas que investem em relacionamentos significativos, que não é ter 5 milhões de seguidores na internet. Relacionamento significativo é aquela pessoa que você alimenta e que te alimenta. É a pessoa com quem você gosta quando você está precisando de correr e se deitar no colo para não falar nada. É a pessoa que te vem à mente quando você está num apuro, mas também te vem à mente quando você está celebrando uma coisa linda da sua vida. São aquelas pessoas que você compartilha, com aquelas com quem você comunga. A comunhão, olha que bonita essa palavra, comunhão. A comunhão precisa que os 2 estejam no mesmo patamar, porque é uma troca, é uma infusão, é uma transfusão, ou seja, eu dou e eu recebo. Essas são as pessoas com relacionamentos significativos, não é aquela que eu tenho interesse, essa daqui que eu só socorro, aquela lá que eu corro quando eu estou precisando de ajuda, não. São relações de troca. São relações em que nós nos alimentamos.
Onde está isso nos planos que a gente costuma fazer? Quando eu faço o meu balanço, por que que eu não paro para analisar isso? Eu paro para analisar o que eu comi, paro para analisar o quantos dias eu fui na academia, mas eu não paro para perguntar para mim mesma quantos dias eu conversei comigo mesma. Quantas vezes eu olhei para dentro, tentando identificar em mim o que me incomoda, o que eu gostaria, o que que me machuca, quais são os meus talentos, o que que ocupa a minha mente, quais as minhas preocupações. Por que que isso não costuma fazer parte dos nossos planos quando a gente faz um balanço e sonha com o período seguinte? Por que que a gente não projeta para o nosso futuro mais tempo comigo mesma? Mais momento de solitude, que não é de solidão, de solitude, ou seja, de um silêncio do mundo de fora para eu ouvir o mundo de dentro. Mais tempo com a minha alma, mais tempo com as minhas emoções, mais tempo falando sobre mim, sobre o meu passado. A gente vive encontrando com pessoas e perguntando como que é a sua vida, de onde você veio, a gente se interessa tanto para saber dos outros. Cadê esse momento para a gente ter um jantar em que a gente vai falar de sonhos, de planos, de dores, de sofrimentos, de alegrias, de conquistas com a gente mesmo? E depois, onde está em nossos sonhos, em nossos planos, em nosso balanço, esse interesse para relações mais significativas? Quero investir mais na relação familiar, quero ter mais tempo para conversar mais despretensiosamente com meus filhos, com meus pais, com meus irmãos, com a minha família. Quero ter mais experiências dessas que marcam a alma, que a gente deixa de herança na alma dos filhos, não no banco, não na garagem, não nos porta-joias da vida, mas que a gente deixa impresso na alma deles. Aquilo que eles, para onde eles forem, eles carregam, que é uma memória gostosa e afetiva, é um ensinamento que aprendeu observando na troca, na prática, que é um sonho compartilhado quando a gente sonhou junto com os filhos e conquistou junto com eles. Esses valores que a gente não é capaz de medir segurando, pesando, nem com uma régua, são valores que estão armazenados em instâncias que transcendem a matéria, mas que por isso mesmo também se tornam eternas. Então, que nesse período em que a gente começa a falar sobre balanço, que a gente se lembre que existe aí possibilidade de balanços um pouco mais profundos, fundamentais, do que esses de que quero ganhar na loteria, quero ganhar uma promoção, vou perder não sei quantos quilos, quero fazer a minha tal almejada plástica. Não que isso não seja ruim, que seja ruim, não. Tudo isso me movimenta, me faz sair do lugar, eu vou correr atrás e me faz crescer. Mas isso não pode encobrir ou até deixar de lado os outros que deveriam vir antes, as sementes da nossa verdadeira boa vida. Vida boa, nesse sentido de plenitude, de felicidade, realmente de uma saúde emocional. Esses valores que passam por aí, passam por um autoconhecimento e passam por uma alimentação dos vínculos significativos. Esse cuidado. Fica aqui esse convite para que nesse próximo balanço isso venha em primeiro lugar. Ano que vem, eu faço um compromisso de me apaixonar por mim mesma de novo, de me conhecer um pouco mais e de cuidar de mim, mas também de olhar com mais atenção, com mais tempo e com mais energia para os meus relacionamentos afetivos significativos. Isso é que vai estar em primeiro plano para os meus planos para o próximo ano.